Sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. Eu quero continuar falando com você sobre perseverando no corpo, alma e espírito. Nós estávamos conversando sobre isso da última vez, que nós falamos sobre esse assunto. E estamos falando desde o seminário de batalha espiritual, por isso que não tiramos o banner ali da frente. E essa dinâmica que nós vivemos, a dinâmica do nosso ser. Então nós somos formados por corpo, alma e espírito. Somos formados por quê? Vamos lá, mais uma vez. Somos formados por corpo, alma e espírito. Então esse espírito é justamente o elemento que leva o ser humano a ter a consciência de Deus. Então essa consciência de Deus atua justamente nesse lado do espírito, do nosso espírito. É onde o Espírito Santo de Deus habita no homem. Já o ego, o homem, o ser humano no sentido dos seus desejos, das suas vontades, de suas percepções, é o lado da alma do ser humano. É onde nós fazemos nossas escolhas na vida. Ontem mesmo eu e Eliana nos deparamos com uma situação e conversávamos a respeito dessa situação e chegamos a sempre a mesma conclusão no final da conversa. Tudo é uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Eu posso dizer que 99,9% é uma questão de escolhas da vida. Porque quando a gente começa a observar algumas coisas e você começa a avaliar uma coisa ou outra na sua vida pessoal e na vida dos outros também, onde chegaram, o que está acontecendo, por que está vivendo aquela situação, e você percebe claramente que foi uma questão de escolhas pessoais. E quando falamos do corpo, nós estamos falando de todos esses sentidos que habitam no corpo, que aparecem, que surgem em nós. E nós falamos algo interessante também, é que nossa personalidade ela está sendo construída desde a nossa fecundação, desde o início de tudo. Mesmo você que nasceu, no sentido, você foi criado dentro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, todos nós precisamos ter uma experiência pessoal com Cristo. Por quê? Porque nossa história, quando chegamos em Cristo, ela já está sendo contada, hoje ela já está sendo construída. Nós não chegamos em Jesus sem uma história. Você chega a Jesus, você abre o coração para Jesus, você deixa Jesus reinar na sua vida, amém, glória a Deus, aleluia. Mas você chega nesse momento aqui com uma história de vida. Você pode chegar com bons exemplos ou com maus exemplos. Você pode chegar com boas escolhas ou más escolhas. Você pode chegar com uma boa consciência ou uma má consciência. Você pode chegar com um bom caráter ou um mau caráter. Tudo depende de você. Você pode chegar cheio de frustrações, decepções, cheio de feridas na sua alma, cheio de ira, cheio de violência, como você pode chegar com uma formação familiar, organizada, com problemas também, com situações, mas com a sua alma livre. Você pode chegar de diversas maneiras diante do Senhor quando você abre o coração para Jesus. É nesse momento que Jesus, quando você abre o coração, Ele vem reinar em sua vida, Ele habita em seu espírito, através do Espírito Santo, e começa a grande transformação da sua história. Você tem uma história, mas a sua história começa a ser contada novamente. É uma nova história. Aquela não será apagada, você vai lembrar de tudo. Mas aquela história antiga não irá mais governar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque agora tem um governo novo na sua vida, que é o governo de Jesus, que é o governo do Espírito Santo. Porém, você vai continuar fazendo escolhas na sua vida. E essas escolhas são muito importantes. O texto diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Nós conversamos sobre muitas coisas e falamos sobre essa guerra espiritual que está ativa,
Satanás o tempo todo trabalhando para tentar nos derrubar, tentar nos afligir, tentar colocar pensamentos em nossa mente, tentar nos afastar dos princípios de Deus. E essa guerra, ela continua, mas nós aprendemos também que se nós nos submetemos a Deus, o diabo fugirá de nós, conforme Tiago 4:7. Aprendemos que nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear. E existem alguns elementos que nós precisamos colocar em prática em nossa vida, que eu vou citar para você hoje, que você já sabe, mas o nosso grande problema, queridos, não é saber das coisas só. Qual é o grande problema nosso? Qual é o grande problema? Colocar em prática. Porque saber, você sabe. Talvez você vá ouvir aqui, poxa, eu já ouvi isso. Você já percebeu, às vezes, você recebe um pregador, por exemplo, vem um pregador ministrar na igreja, né? Você chama um pregador e ele vem, traz uma palavra e ministra a palavra, e você, meu Deus, Deus mudou minha vida hoje, Deus mudou minha história. Só que o seu pastor já pregou aquilo umas 500 vezes na igreja. Porque nós somos seres muito de momentos. Mas aquele que pratica, aquele que luta por praticar, ele não vai ser esse tipo de pessoa. Ele vai experimentar coisas extraordinárias na sua vida. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que nós precisamos levar cativos nossos pensamentos a Cristo, e nós falamos sobre isso da última vez. Mas hoje, eu quero continuar essa palavra e falando para você sobre outro elemento, outra tática essencial nessa guerra espiritual que nós vivemos. E essa palavra você não conhece. Conhece sim. Porque essa palavra é adoração. Adoração é uma tática essencial na guerra espiritual. O ato de você louvar a Deus, o ato de você declarar louvor a Deus, te ajuda a combater as mentiras de Satanás. Te ajuda a combater e impedir que aquela historinha que Satanás fica na sua mente, jogando em você e usando a primeira pessoa ali, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, né, eu sou um derrotado, minha família só tinha, todo mundo separado, eu vou ficar isso também, minha família não vai continuar. Essas palavras que o diabo lança contra você, a adoração é um instrumento de guerra que Deus te entrega. Se você olhar a definição de adoração, querido, me perdoe pela voz rouca, tá bom? Se você olhar por definição, o que é adoração? Escuta isso. Adoração, escuta isso, hein? É qualquer expressão de reverência e louvor a Deus. Vou repetir para você. Adoração é qualquer expressão de reverência e louvor a Deus. Então vamos lá. Quando você ajuda alguém próximo de você, quando você estende a mão para ajudar alguém, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Adorando a Deus. Porque todo ato de reverência, cumprindo aquilo que a palavra nos ensina, é um ato de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Por exemplo, você veio aqui, a maioria, né, talvez alguns ali online, e por fidelidade, por entender pela fé, entregar os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, e isso é um ato de adoração também a Deus. Quando você se coloca à disposição no reino de Deus para servir com alegria, é um ato de adoração a Deus. Quando você cuida bem da sua casa, cuida bem da sua família, cuida bem dos seus filhos, abençoa seus pais, abençoa seus filhos, você está adorando a Deus. Quando você procura cuidar bem do seu trabalho, honrar as autoridades, você está adorando a Deus. Então adorar a Deus não é simplesmente você cantar uma canção, mas é todo ato que você reverencia a pessoa de Deus. Todo ato que você tem para reverenciar o teu Deus. E quero dizer uma coisa para você. Adoração é uma arma poderosa contra o inimigo. Você já viu quando a gente usa as músicas de adoração, que a música também é um ato de louvor a Deus, que
elas incluem geralmente a palavra de Deus. E como é bom a gente entoar, porque ela até nos facilita lembrar de alguns textos bíblicos. E como isso é importante para nós. Como isso faz diferença em nossa mente. Você quer ver, por exemplo, nós acabamos de cantar agora há pouco aqui. Aquela canção, bota a letra aí para mim se alguém puder colocar. Estamos de pé. Como é que começa? Ela me ajuda agora, porque eu não lembro da primeira frase. A gente tem que lembrar a primeira frase para lembrar do resto, né? Não caminhamos pelo que vemos, né? Mas vivemos pelo que cremos. Bota isso aí, vamos lá. Pressionados, mas não desanimados. Você sabe que isso está na Bíblia, né? Você sabe que isso está na Bíblia. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Aleluia. Então quando você, pode deixar aí, quando você está no momento em que o diabo, ele está trabalhando sua mente, e você está nessa guerra espiritual, onde você, puxa vida, que luta, que batalha, que pressão, que desânimo, que não sei o que, e tal, isso, aquilo, aí você lembra de uma canção e você começa, canta aí, cadê o Bruno? Pressionados, mas não, como é que é? A melodia? Vai, louvor. Precisa de instrumento não. Vocês estão pior do que eu, hein? Misericórdia, cadê? Quer ver? Olha só, vem cá, pastor Lúcio. Vem cá, Thaís. Cadê Thaís? Vem cá. Não, pastor Lúcio não vai cantar. É muita guerra espiritual nesse lugar. Ele vai tocar. Não, ele... Mas olha só, escuta só. Nesse meio, nessa luta que nós enfrentamos, a adoração é uma arma poderosíssima. Não é à toa que as canções que Deus coloca no coração de muita gente é para transformar vidas. Você quer ver só? Fecha teus olhos, por gentileza, em nome de Jesus. Fecha mesmo. Não olha mais para ninguém não, nem olha para cá não. Não olha para ninguém. Só quero que você preste atenção, coloque a letra aí da canção aí. Da outra canção, né? Você está passando por guerra, por alguma luta, alguma provação, alguma batalha, talvez uma tristeza, uma angústia. Aí Deus vai falar com você. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Pode lembrar. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, Mas Deus falou assim: Esse aí vou levantar. Aleluia. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.
você. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de tudo. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, Quem cuida de você não dorme. levanta. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai que acontecer. vai acontecer. Deus mandou te falar Deus mandou te falar que tudo vai passar. que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso, querido. Aleluia. Aleluia. Salmo 100, versos de 1 a 5 diz: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Sabe o que acontece quando nós adoramos ao Senhor? O foco é somente Deus. Então, quando você está diante de uma guerra, de uma batalha, está sofrendo isso, e você então consegue, mesmo diante de tudo aquilo, entoar uma canção, adorar ao Senhor, fazer um ato de reverência a Deus, você coloca teu foco em Deus. E sabe o que acontece? Ele cuida do resto. Ele cuida daquilo que você não pode cuidar. Ele cuida daquilo que você não pode fazer. Você tem uma música preferida para você cantar? Todo mundo tem uma música preferida, né? A gente tem uma porção de músicas preferidas, né? Mas quando a gente pega uma música que é a palavra de Deus, que é a revelação do Senhor, e diante dessas lutas nós entoamos, o foco é o Senhor. Ele vai cuidar do resto. Você quer saber outra coisa também para você nessa guerra espiritual vencer? Você já sabe disso. É a oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer algo: Deus não se importa com aquilo que você fala em suas orações. Ele se importa que você fale.
Ele se importa que você fale, você precisa falar, você precisa se expressar. Quando nós oramos, nós ficamos sintonizados com Deus. Há uma sintonia perfeita com Deus quando nós estamos orando ao Senhor. E nessa oração, nessa guerra espiritual que nós enfrentamos, no meio dessa oração, quando a voz do inimigo vem contra nós, é a voz de Deus que vai preencher o nosso ser. É a voz de Deus que vai nos levantar. E nós vamos perceber que nós não estamos sozinhos, que nós somos mais do que vencedores. Você lembra de Jesus, quando na noite da sua crucificação, Jesus parou para orar, ele estava profundamente triste, profundamente abalado. A Bíblia diz que ele se jogou no chão, ele começou a clamar ao Senhor, e ele pediu, ele suplicou a Deus que mudasse aquele quadro que estava passando agora. Mas ele decidiu se render à vontade do Senhor. Este é o maior exemplo de oração que podemos ter na vida. Este é o exemplo de oração para nós. Nossas orações, elas não precisam ser bonitas. Elas precisam ser verdadeiras. Elas precisam expressar o que nós estamos sentindo. Quando você tem vontade de chorar, chore. Quando você tem vontade de gritar, grite. Quando você está com raiva, fale para Deus. Quando você está ansioso, diga para Ele. Por quê? Porque Ele se interessa por você. Ele se interessa por sua dor. Ele está interessado naquilo que você passa. E Ele está pronto a nos ajudar. Você está passando por desânimo? Fala para Ele. Não precisa ter vergonha de falar isso para papai. Diz para Ele o que você está sentindo. Ele está dizendo que Ele vai nos ajudar. E por último, eu quero dizer algo a você. Você quer vencer na guerra espiritual? Vista a armadura de Deus e se reúna às tropas do Senhor. Como assim, pastor? Bom, o texto é muito conhecido, Efésios 6, de 11 a 18. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando nós olhamos esse texto, nós aprendemos que o cinturão da verdade nos lembra quem somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus. A couraça da justiça está nos dizendo que Ele protege o nosso coração enquanto nos esforçamos para tomar decisões, para fazer escolhas. Essa couraça está nos protegendo para tomar decisões que honram a Deus. Os sapatos que calçamos, os sapatos da paz, nos proporcionam uma tranquilidade por onde nós tivermos de andar, onde precisarmos andar. O escudo da fé nos ajuda a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Irmãos, o capacete da salvação nos mantém afastados das distrações que Satanás nos impõe, tenta nos trazer e nos levar para outros caminhos. Então nos dá uma mente sã em Cristo Jesus. E quando você pega a espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ajuda a falar a verdade e tem vida para nós em todas as situações.
tudo que está aqui é o suficiente para que eu e você possamos viver nessa terra. Cada peça dessa armadura, ela pode nos proteger de tudo que nós estamos enfrentando. Agora tem uma coisa que faz parte da batalha espiritual, que faz parte dessa armadura, que você precisa entender. Você precisa viver em comunhão. Eu vou repetir para você. Você precisa viver em comunhão. Você precisa entender o que é comunidade cristã. Você precisa entender o que é a igreja de Jesus. Que não se trata dessas paredes aqui, mas é o seu povo. Quando você baixa a sua guarda e deixa que outras pessoas conheçam você, isso vai começar a criar um vínculo muito especial. Por vezes eu fico pensando, queridos, eu já vi isso acontecer, o porquê que algumas pessoas, quando elas recebem uma notícia, por exemplo, de uma enfermidade, elas escondem isso. Você já viu isso acontecer? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Você recebe a notícia, você vai lá no médico e infelizmente, olha, teu caso é esse, é muito sério, é grave, é assim, assim. Aí você chega e fala assim, não vou contar para ninguém. Eu não quero que ninguém saiba. Por que a gente faz isso, queridos? Você parou a perguntar por que você faz isso? Parece que é uma derrota para a gente. Parece que é uma vergonha para a gente. Se eu recebesse uma notícia de uma doença grave na minha vida, sabe o que eu faria primeiro? Primeira coisa, eu chamaria minha família e falaria com minha família. Depois eu chamaria meus irmãos mais próximos, que seria liderança da igreja, que eu digo, todos são próximos, né? E eu diria, está acontecendo isso. E eu subiria nesse púlpito e diria para toda a igreja que está acontecendo. Por que isso passou? Porque nós somos uma família. Por que eu esconderia de você a luta que eu estou passando? É por isso que muita gente não sabe o que é ser igreja. Não sabe o que é viver igreja. Por que você esconde a sua luta daqueles que podem orar por você? Por que você esconde a sua guerra daqueles que podem guerrear por você? Sabe por quê? Esses irmãos vão lutar com você, vão repreender o inimigo em nome de Jesus. Quando você não conseguir se levantar, eles vão te levantar. Quando você não conseguir andar, eles vão te carregar. Mas você tem que aprender a se unir a essa tropa. Você tem que aprender a quebrar isso em sua vida. Existe uma batalha, queridos, que está acontecendo. Ela é real, o inimigo está aí. E nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor Jesus. Quando eu enfrentei a depressão, eu imaginava que nunca fosse enfrentar. Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui na igreja foi dizer, eu estou lutando contra a depressão. Vou precisar me afastar. Não posso mais ficar à frente da igreja nessa situação. O próprio médico falou, você tem que se afastar, ficar não sei quantos meses afastado. E por que eu não contaria isso para a igreja? Por que não faria isso? Por quê? Porque isso vai mostrar alguma fragilidade? Tem algum pecado escondido? Tem alguma coisa que o pastor não está contando? Já teve gente até preocupada aí porque eu não estou enviando café pastoral esses dias, perguntando se eu estou doente. Eu falei, não, que eu só estou de recesso, calma. Eu sei que é a preocupação, não é nada demais. Nós temos que ser abertos, queridos. Nós somos uma família. Eu não vou contar tudo o que eu preciso contar para todo mundo, claro. Há coisas que são pessoais. Mas há coisas que nós temos que entender, que nós somos uma família. Nós somos um povo que Deus levantou. Somos propriedade exclusiva do Senhor. E juntos a gente não precisa temer. Por quê? Porque Deus é conosco. Se eu falar para você, deixa a guerra te motivar agora. Você está numa batalha, numa guerra. Quem aqui já foi soldado? Quem aqui já serviu quartel?
Meu Deus do céu, só eu? Você serviu, Joilson? Eu, Joilson, domingo dá para contar no dedo mesmo. Meu Deus, esse país tem que melhorar. Tem que todo mundo servir, querido. Até as meninas também. Igual lá em Israel. Vai ganhar faculdade também, né? Igual nos Estados Unidos. Vamos chegar lá, calma. Você sabe o que motiva um soldado? A batalha. O pastor Jorge até falou algo hoje interessante, que quando nós estamos em guerra, você não pode fugir. Se você fugir do estado de guerra, sabe o que acontece com o soldado? Ele é morto, ele é fuzilado, é desertor, é fuzilado. Em estado de guerra, se você fugir como soldado, você é morto pelos seus próprios amigos, porque você foi chamado para guerrear. Se há uma coisa que me motiva, eu posso falar uma coisa para você, eu posso estar cansado, passando por desânimo, como qualquer ser humano, passando por luta, mas se há uma coisa que me motiva é a guerra. Estou falando dessa guerra que você está falando, física não. É quando alguém toca em alguém próximo de mim, quando o diabo avança contra a minha família, quando eu vejo que o diabo está atuando de alguma forma na vida de alguém no meio da igreja, isso parece que me dá uma motivação, porque eu não aceito, queridos, eu não aceito que Satanás possa vencer essa guerra, porque ele não pode vencer. Essa guerra tem que te motivar. Deixe que essa guerra desperte você, para que você possa ver o poder de Deus e o que Ele pode fazer através de você. Você sabe da história, nossa igreja tem uma história desde a época que nós estávamos lá na quadra, ou até antes da quadra. Quem é dessa época aqui lembra disso? Que nós estávamos fazendo um momento de intercessão na igreja, e descobrimos aqui em São Gonçalo, lembra disso, pastor Jorge, pastor Andréia? Vocês estavam lá na outra igreja ainda. E aí descobrimos aqui, pastor Rogério, aqui em São Gonçalo, um local, eu não posso falar tudo por causa da, tá ao vivo, né? Em que se adorava Satanás mesmo, satanismo puro. Gente, e nós passamos uma luta espiritual, porque nós, sem querer, descobrimos isso. Porque uma pessoa conhecida foi enviada para lá para prestar serviços num certo local, porque estava cumprindo um mandato, né? Foi julgado e foi culpado de alguma coisa, e ele teve que cumprir lá com ajuda, né? Tinha que fazer lá, tinha que trabalhar no local. Quando ele foi trabalhar nesse local, ele descobriu o que estava acontecendo lá. E aí ele veio e contou pra gente. Ele chegou aqui demoniado, mesmo, endemoniado, completamente endemoniado. E foi uma guerra espiritual na hora, irmãos, uma batalha. Eu nunca vi aquilo na minha vida, não estava nem acostumado com isso. E naquela guerra espiritual, aquela batalha, depois também descobrimos algumas coisas. Esse rapaz foi e voltou para o local, depois que o demônio foi expulso, o espírito humano também foi expulso, uma opção de coisas que aconteceu. Isso é para te explicar depois, é mais complicado. E aí ele chegou lá e voltou na segunda-feira para trabalhar no mesmo local. O líder lá desse local disse o seguinte para ele. Perguntou para ele: e aí, como é que foi esse final de semana? Aí ele achou estranho lá, o líder daquele local, né? Que é um local de abrigo de pessoas, tá? Abrigo, de abrigar, de ajudar pessoas. Mas na verdade era só uma fachada. Mas enfim. E aí perguntou para ele: e aí, como é que foi seu final de semana? Ele achou estranho e falou: por que você está me perguntando isso? E aí a pessoa olhou para ele e falou assim: eu quero que você avise o seu pastorzinho que eu só mandei os menores, porque na próxima eu vou mandar os maiores. Aí ele veio e contou isso pra gente. Irmãos, aquilo me deu um ódio, mas me deu uma raiva, irmãos.
praga do inferno. Como que o diabo tem coragem de falar isso com a igreja? É muito cara de pau. Falei, tá bom. Vamos começar a orar então, vamos ver então o que vai acontecer. E aí, eu não sei se vocês lembram, a gente chegou até a orar toda sexta-feira. A gente orava até aqui nessa praça do Laranjal, a gente chegou a orar alguns momentos. Começamos a orar toda sexta-feira, porque nós descobrimos que havia uma situação acontecendo naquele local toda sexta-feira. E começamos a clamar, até que um dia saiu uma reportagem no jornal. Aí o Ministério Público descobriu lá uma situação naquele local, e aquele local precisou ser fechado. E eles entraram lá e começaram a descobrir o que aconteceu. Tudo que acontecia ali do ritual sumiu, desapareceu. Eu tinha vontade de olhar para a pessoa e falar assim: lembra que o nosso Deus é maior, tá? Só para te lembrar que aquele Deus que nós servimos, Ele é maior do que qualquer um que você possa mandar contra nós, porque o nosso Deus é maior. Mas quando você olha a guerra, quando você está de frente para a guerra, quando você está assim, poxa, tem um enfermo na minha casa, tem uma luta na minha casa, tem uma guerra na igreja que eu congrego, está acontecendo isso, meu irmão, isso tem que te motivar. Por quê? Porque você é um soldado, você é um guerreiro. Não tem que ter medo. Sinta raiva mesmo, meu irmão. Não é raiva das pessoas, não. Sinta a raiva do diabo. Eu vou quebrar tua cara, vou te rasgar, eu vou esfregar tua cara na parede, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Em nome de Jesus, você é um guerreiro, você é um lutador, você é uma guerreira de oração. Só não dê mole, meu irmão. Cuidado, vigie. Não é uma brincadeira, não é um show gospel, não tem luzinha, não tem iluminação, não tem nem ar-condicionado. É guerra. É no quarto, é no trabalho, é lá na escola. Tem que estar orando, tem que estar ligado, tem que estar buscando santidade, tem que se unir aos outros irmãos, tem que estar junto em comunhão. Mas não aceite que Satanás domine a sua vida, a sua casa, sua família, seus negócios, o que você faz. Quem tem que dominar é o Senhor, quem tem que governar é o Senhor. E o diabo tem que sair, tem que bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Reúna suas forças, meu querido. Busque a Deus, adore ao Senhor, celebre a Ele. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 10. Pois embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Aleluia. Leve seu pensamento cativo ao senhorio de Cristo Jesus. Adore como você nunca adorou antes. Amém. Ore sem parar, sem cessar. Coloque a sua armadura, a armadura de Deus. Faça parte de uma comunidade cristã. Seja família, meu irmão.
A tua guerra é minha guerra, a minha guerra também é a sua. A tua vitória é a minha vitória também é a sua. Alegre-se com a vitória do outro, mesmo que não chegou a tua ainda. Alegre-se com a vitória do outro. Você está na linha de frente, está na hora de você lutar. Você é soldado, você é soldado, você é guerreiro. Você pode ter 13 anos de idade, 12 anos, 10 anos, 9 anos, 60, 70, 80. Você é guerreiro, porque a sua vitória está na oração, na adoração, em levar seus pensamentos cativos ao Senhor, em colocar armadura. Nossas armas não são humanas, elas são espirituais. Elas mudam as circunstâncias. Por isso que nós estamos de pé pelo Senhor. E essa canção que a gente vai entoar agora, em nome de Jesus. Essa canção Deus já trouxe há bastante tempo para a gente. Então tem tempo para essa canção, porque essa canção é o que está na palavra. Coloca a letra para a gente aí. A gente passa por momentos em que a gente fica perplexo, sim. Desânimo, sim. Já ficou desanimado? Já. Quem nunca ficou desanimado aqui, meu querido? Mas nunca seremos destruídos. Se você souber da história da igreja, sobre o Coliseu, sobre os leões, como nós falamos no início, você acha que essa pandemia toda aconteceu? Isso também não é batalha espiritual? Tudo está acontecendo, tudo nos cerca, é batalha. Mas nós somos mais que vencedores. Meu irmão, está na hora de lutar, meu irmão. Você é soldado, você é guerreiro, você é guerreira. Levante-se, pegue a espada do Espírito. A igreja jamais será derrotada. Ei, acorda! Soldado, nós estamos em guerra. Não seja frouxo. Vamos para dentro, vamos atacar. Isso você faz lá na sua escola. Isso você faz na sua faculdade. Isso você faz nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família. Determine quem reina é o Senhor. Ele é o Deus da tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Persevere no corpo, na alma e no espírito. Coloca a letra aí, pode colocar. Persevere na alma, no corpo e no espírito. Siga em frente, em nome de Jesus.